Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. No programa de hoje estará em pauta um dos segmentos mais estratégicos, não só do agronegócio nacional, mas da própria economia do país, que traz anualmente bilhões de dólares para o Brasil, gera emprego e renda para centenas de milhares de famílias e tem no Paraná o seu maior expoente, a produção e a exportação de carne de frango. Presidente do Sindicato das Indústrias Avícolas do Estado do Paraná, o empresário Roberto Keifer, que comanda também a Globo Aves, uma das maiores e mais tradicionais companhias do setor, é meu entrevistado no Jogo Aberto deste sábado. Boa noite, Roberto. Boa noite. Prazer estar com você. Prazer é meu, obrigado por atender o meu convite. Valeu. Roberto, vamos direto ao grande assunto do momento, que esse surgimento de um foco de gripe aviária, influenza aviária, lá numa granja comercial lá no Rio Grande do Sul. O Brasil já havia registrado diversos focos de gripe aviária nos últimos anos. Todos eles estavam até então restritos a criações domésticas e áreas litorâneas, né? Normalmente associadas à chegada das aves migratórias, né? Que deixam o inverno no hemisfério norte e vêm para o verão aqui. Exato. E vice-versa. O que diferencia, Roberto, o caso recente no Rio Grande do Sul, o primeiro em uma granja comercial, desses episódios anteriores? Quais as implicações que tem isso para a avicultura comercial? Bom, o fato da influenza estar já no mundo há mais de 19 anos, e nós tivemos o primeiro ano, no primeiro caso, este ano, quando há 2 anos atrás, em maio de 23, nós tivemos o primeiro foco em aves migratórias no Espírito Santo. A partir daí, o setor começou a se preparar para dizer o seguinte: nós não estamos aptos hoje a ter um problema e estar acordado no mundo todo como é que a gente embarca nosso produto de exportação, que nós somos o maior exportador mundial. A partir daí, você começou a trabalhar junto com a BPA e o MAPA, visitar os países do mundo e dizer o seguinte: vamos fazer acordo comercial sanitário. Dá um problema de um foco, nós estamos acordados, ou 10 quilômetros do foco, ou 20, ou o município, ou o estado. E assim foi. 2 anos de trabalhos, tanto que hoje está o primeiro foco no Rio Grande do Sul, em Montenegro, 15 mil aves, 17 mil aves, com 35 semanas, o lote estava novo, pouco frango no campo. Então, foi erradicado já. De que forma? Enterrado, tudo limpo, os aviários desinfetados, já considerando agora vazio sanitário desse foco. Desse foco específico. Nós, em incubatórios, recebemos os ovos, incubamos. O que diz o acordo, protocolo zoossanitário no Brasil? Elimina-se 100% dos ovos daquele foco. 100% que está dentro daquele incubatório. Não interessa, não vai nem... Foi enterrado 25 milhões de ovos que não estão nascendo nessa semana, nem nas próximas 2 semanas, tá? Já é tudo preventivo mesmo para não ter nenhum... Exatamente, são 14 milhões de pintos que não vão nascer. Isso tudo são protocolos zoossanitários já definidos no Brasil juntamente com o MAPA. Então, nós já estamos no 2º dia agora de vazio sanitário. Certo. Do primeiro foco. Mais de 120 países no mundo. Mas são ficou restrito hoje... por hora, é só aquele foco confirmado lá em Montenegro, né? Unicamente. Foram mais de 3.200 análises dos últimos 2 anos pelo Ministério e nenhum foco positivo em aves comerciais. Esse foi o primeiro, então. Em ave comercial. Bom, o impacto para por exemplo, a atividade avícola é que essa doença se propaga rapidamente, né? E causa uma grande letalidade entre as aves, né? Por isso que existe são prejuízos incalculáveis, né? Que você tem se houver uma dizimação de um plantel de um país inteiro, não é isso? Nós vamos surpreender o mundo quando eles enxergarem que nós, com um foco, estamos saindo dele em 28 dias, considerando a partir daí novamente status livres de sanidade dessa doença. E esse fato faz com que o mundo entenda que realmente o Brasil está preparado nas questões de sanidade. Nós temos banho, nós temos troca de roupa, nós temos desinfecção de caminhões, nós temos visita em granjas, nós estamos com as empresas preparadas nas suas integrações, com treinamento de pessoas, o integrado, de formas que a gente resolve um problema como nós estamos resolvendo de uma forma muito rápida. Roberto, de qualquer maneira, né, o Brasil era o único entre os grandes produtores de carne de frango sem esse registro, né, de influenza em um setor, em uma granja comercial.
O que tornava, né, na previsão de vocês, quase inevitável que isso fosse acontecer. Então, você considera que esse fato, né, de termos resistido por tanto tempo sem que isso acontecesse na atividade comercial, reforça, né, a solidez do nosso sistema de proteção, do nosso sistema sanitário e o alto nível de biosseguridade da cadeia produtiva, né? Exatamente. E o fato de nós termos esse status dessa forma faz com que nós produzimos um produto de alta qualidade. Nós somos um grande exportador de ovos férteis para o mundo. Grandes clientes como o México, África do Sul, países do Oriente Médio compram nossos ovos para produzir o pintinho do outro lado. Nós somos o maior exportador. Nós batemos no mês passado o recorde em 470 mil toneladas de exportação de frango. É uma qualidade de produto que não existe no mundo. Então, com essa performance, o Brasil se destaca. Ele, por fato de não estar exportando essa semana para alguns países, está acontecendo uma verdadeira crise do outro lado. Tem até placas em supermercados dizendo, olha, nós não temos condições de oferecer o volume necessário ao consumidor, porque o Brasil não está podendo trabalhar conosco ou exportar para a gente. Como o maior exportador do mundo, né? A nossa presença é fundamental nesses países, né? Certo. Agora, seguimos exportando para 120 países, né? Nós temos 15 países que não compram se tiver uma influenza no Brasil. Os outros 120 países que nós estamos nesse momento embarcando, eles já tinham esse acordo comercial sanitário conosco. Que é departamentalizado, né? Fica restrito, não importa daquele município ou daquela região ou daquele estado, não do país inteiro. Exatamente. E eu acredito que nós não vamos precisar esperar os 28 dias, porque esses países que estavam 100%, tem que estar livre de influenza, deverão, a partir da semana que vem, depois de 7, 8, 10 dias, entrar num acordo com o Brasil, porque essa negociação vinha acontecendo. Sim. Como eles não deram ok para a gente, eles devem dar ok igual agora, já. A China, a Coreia do Sul, a União Europeia, são países, o México, né, Filipinas, são grandes importadores. E eles não podem ficar muito tempo sem nosso produto lá do outro lado. Roberto, como é que funciona, então, no momento que ocorreu lá o foco em descobrir o seu foco em Montenegro, imediatamente foram instaladas barreiras, né, sanitárias, para impedir que tivesse qualquer raio de 10 quilômetros ao redor. É totalmente fiscalizado, 100% de todas as aves, pessoas, tá? E realmente não encontrou nenhum foco. O pouco pintinho que foi alojado, e mais foi em Minas desse lote, foi monitorado todas as aves sem nenhum problema. Portanto, as aves... Lá em Minas também, os ovos que foram para lá foram eliminados também. Foram eliminados também. São 3 incubatórios, tá? Do Rio Grande do Sul, aqui em Coronel Vivida, no Paraná, e lá em Minas no nosso incubatório de formiga. Roberto, como é natural a notícia, esse tipo de notícia, quando afeta, né, um produto, né, de origem animal, deixa muitos consumidores preocupados. Mas é importante reforçar, não há risco algum no consumo da carne de frango, correto? Absolutamente. Nada a ver. Porque é o H5N1, né? É um vírus da gripe do frango, tem nada a ver com pessoas, vida normal. Nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos eles têm um problema. E, por acaso, são o segundo maior exportador mundial. Nós, o Brasil, vamos exportar 5 milhões de toneladas esse ano. Os Estados Unidos exportam 3 milhões. E tem muitos e muitos focos da influenza. Sim. Porque ela faz a comportamentalização. Tanto é que os Estados Unidos veio importando fortemente ovos do Brasil por causa disso, né? Exatamente. Agora, esse ano, né? E no boi também, né? É interessante a gente falar até do boi, né? Que os Estados Unidos são um grande importador do bovino também. Tá? Nós não exportamos frango para lá. Mas o boi é bem forte. Quer dizer que a doença ela se circunscreve às aves, né? Então, o risco de... Não há, existe algumas notícias... Mora com o frango, mora com a galinha, é por aí mesmo. Certo. Tá? Consumo totalmente tranquilo. Erradicar é matança mesmo. Sim. É enterrar. E o protocolo é enterrar mesmo, é fazer valas, tem todo um cuidado da bioambiental, né? E aí você enterra com lona, aquela coisa toda, são protocolos já totalmente definidos dentro do mapa. Tranquilo. Você falou que, bom, tem esse vazio sanitário de 28 dias, é isso, né? Nós já estamos no segundo dia de vazio sanitário. Não lá daquele foco lá. Né? No 28 é o número
que o mapa tem e o mundo tem na Organização Mundial da Saúde. Que é o tempo que o vírus leva para incubar e aparecer, e né? daí não tem mais, acabou. Você está otimista com essa reversão rápida? Já essas negociações com os países? Porque eu sei que essa negociação vem sendo feita pela BPA nesses 2 anos, né? 2 ou 3 anos, que é departamentalizar, regionalizar os casos de ocorrência da influenza, né? Para evitar exatamente bloquear um país inteiro. O que é uma coisa até injusta, né? Graças a Deus que a gente, nesses últimos 2 anos, tem trabalhado nesses acordos bilaterais. Bilaterais. Né? Então, graças a Deus, a isto é que nós hoje estamos embarcando, estamos tranquilos, mas rezando, obviamente, porque não tenha repiques desse problema do vírus. Tá? Agora, Roberto, haveria alguma explicação de como esse vírus foi aparecer lá em Montenegro? Porque como estava apenas circunscritos, esses casos apareciam apenas nas áreas litorâneas, como foi no Espírito Santo. No Paraná também teve, né? Tem um zoológico não muito longe dali, uma ave cisne que foi pego positiva, tá? Certo. Foi fechado o zoológico. São essas aves migratórias. Essas aves cisnes. Pode ser que pássaros tenham entrado nesse zoológico, voado para lá e para cá, e pode ter contaminado talvez a água em algum ponto. Que esse é um problema nos Estados Unidos, né? Exatamente. Que eles utilizam muita água lá nos aviários e propaga bastante o vírus, né? Mas é difícil você pesquisar hoje realmente de descobrir de onde surgiu. Claro. Mas é o primeiro foco, a gente tem que estar preparado agora que pode vir outros focos, mas estamos também preparados para o mundo. Com esses acordos bilaterais, isso faz com que a gente esteja mais tranquilo. Há 2 anos atrás, não. Nós não estávamos preparados. Hoje nós estamos. Agora, a males que vem para bem, né, Roberto? Isso vai mostrar também para o mundo a rapidez com que o Brasil agiu, monitorou o problema, controlou, né? Vai demonstrar exatamente a robustez e a solidez da nossa biosseguridade. É isso, né? Quase 20% do frango do mundo que é exportado é do Brasil. Então, você imagina o quanto nós somos responsáveis por alimentar o mundo. Portanto, o Brasil, como o maior exportador, a gente produz 15 milhões de toneladas por ano, 5 vai para exportação, então 1/3 vai para exportação, 2/3 consumo interno, que faz com que a gente tenha esse consumo de 46 quilos per capita. Né? Então, o Brasil é muito importante para o mundo e, graças a Deus, estamos muito bem preparados em qualidade, principalmente. Não só produto, como no sistema da integração, os frigoríficos modernos, automatizados, tá? Com uma competência... O Brasil é um modelo nessa área, né? Nós somos modelo. Hoje nós somos líder mundial nisso aí. Roberto, para concluir essa nossa parte aqui da entrevista, em que abordamos a questão da influenza, em termos de prevenção e monitoramento de novos casos, foram adotados esforços adicionais agora em relação a esse episódio, além daqueles que já vinham sendo feitos nesses últimos 2 anos? E quais os principais cuidados que os produtores devem ter neste momento? Nós, tanto o Sindavipar como o MAPA, a BPA, nós divulgamos nas integrações e tudo, é um trabalho já bem de focado. Praxe, né? De praxe. De praxe. Não tem visita, técnicos ficam mais em casa, tá? Pelo menos uns 30 dias, a gente deixa a coisa em banho-maria. Sem visita, sem nada. Absoluta, deixa quieto lá um aviário, deixa o produtor produzindo. Vamos levando ração, vamos tirando frango, vamos levando pintinho. Esse é o único foco que nós vamos dar hoje na avicultura. Vamos fazer uma grande prevenção. Vamos a um rápido intervalo e já retornamos entrevistando o Roberto Kaiffer, presidente do Sindavipar, Sindicato das Indústrias Avícolas do Estado do Paraná. E no próximo bloco falaremos do Congresso Feira Internacional Alimenta, que o Sindavipar vai promover agora em junho em Curitiba. Já voltamos. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o empresário Roberto Kaiffer, presidente do Sindicato das Indústrias Agrícolas do Estado do Paraná e também presidente da Globo Aves, uma das maiores e mais tradicionais empresas do setor, líder no Brasil e na América Latina em produção de ovos férteis e pintos de corte e de postura. Além da genética avícola também, produção de ovos até para a vacina da gripe lá no Butantã, né, Roberto? Com certeza. Roberto, bom, vamos falar de coisa boa agora, né? Falamos também de coisa boa no primeiro bloco, né? Que, falando até do lado bom dessa questão do Brasil estar muito bem preparado para enfrentar a gripe aviária.
Mas agora, em junho, o Sindivipar promove o Congresso Internacional, Congresso Feira Internacional Alimenta, Isso. entre os dias 16, 17 e 18. Qual é a proposta central dessa iniciativa, Roberto, e por que ela é considerada um marco para o setor de proteína do Paraná, proteína animal do Paraná e do Brasil? Vamos fazer um congresso realmente um show. Por quê? Porque o Paraná representa realmente o maior produtor de proteínas do Brasil. Nós somos o produtor em 40% do Brasil em frango. Nós somos o segundo, chegando ao o segundo e terceiro maior produtor nos suínos. Tá? Peixes. No peixe, nós somos o número 1 no Brasil. Ovos. Ovos comerciais somos muito importantes também. O maior produtor ainda é São Paulo Sim. e Espírito Santo. Mas ovos um de genética, foco, ovos de genética, a gente tem uma liderança importante, né? com certeza. Então, dar um foco às proteínas. Nós estamos falando, não é só do frango. Vai entrar o boi, suínos, aves, o peixe e os ovos comerciais, ovo de consumo. Nós vamos fazer uma feira-congresso com palestrantes de renome para o Brasil. Nós vamos ter um Paulo Guedes, ex-ministro. Nós vamos ter um Marco Trujillo, que é um ex-presidente do Banco do BRICS. Nós vamos estar com Cabreira. Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura. Ex-ministro. Fantástico, ele é um show de pessoa. Conhece o mundo inteiro, né? Conhece tudo, vai trazer muita informação para a gente. Nós vamos ter o Roberto Perosa, que é o presidente da BIEC, que é dos boi, né? Na área do gado. O Ricardo Santin, que é o nosso presidente da BPA. E o Luiz Rua. Associação Brasileira de Proteína Animal. Exatamente. E o Luiz Rua, que é do Ministério, que faz a parte internacional do MAPA. Ele que faz os acordos entre Brasil e Japão, Brasil e China. Tem um cargo estratégico, então, né? Muito. Ele viaja, ele já foi da BPA e hoje ele está no MAPA. Tá? Que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Exatamente, Abastecimento. numa função muito importante, sempre ao lado do ministro, andando pelo mundo aí. E o fato é que nós vamos fazer um evento onde nós vamos demonstrar realmente o tamanho que é o Paraná nesse segmento e a importância que nós temos para o mundo. E aí nós vamos dialogar o que nós somos hoje, o que a gente pretende ser amanhã e o que é possível ser amanhã. Tá? Com esses focos de problemas mundiais da influenza, é muito importante a gente analisar a maior oportunidade que nós temos ainda em, principalmente, fazer um controle rápido do primeiro caso, sair dele numa boa, que até o dia 16 de junho nós já passamos os 30 dias do foco, possivelmente, então, já estamos no status livre novamente da influenza. Vamos estar fazendo quase que uma comemoração desse fato. E, juntamente com o governo, com as secretarias do Estado, com a ADAPAR, nós vamos estar demonstrando para a agricultura do Brasil o que realmente representa o Estado do Paraná. E por que na Federação das Indústrias, lá no campus industrial. Lá da FIEP, né? Lá da FIEP. Da Federação das Indústrias, da FIEP. Porque a FIEP, nós como somos vice lá, por conta do Sindivipar, a gente quer dar demonstração o quanto essa indústria avícola, do boi e dos suínos, é importante. Por exemplo, o nosso PIB no aves, no Paraná, é 35%. Tá? Então, nós somos extremamente importantes no estado do Paraná, como geração de renda, de emprego. Sem dúvida. O boi não somos tanto, mas em suíno somos fortes, no peixe somos o número 1. E nós vamos mostrar isso para o mundo, para o Brasil, o que é que realmente o Paraná faz e quais são as nossas projeções para o futuro. Roberto, esse aspecto, portanto, de termos aqui essa presença de palestrantes do porte dos quais você mencionou, né, o ex-ministro Paulo Guedes, o Marcos Trujillo, presidente do BRICS, né, do Banco do BRICS, o Antônio Cabreira e outros aqui, mostra que o evento vai além do técnico, né? Quer dizer, nós temos aí um papel também da liderança política e econômica para o fortalecimento dessa cadeia produtiva, né? O técnico será apenas um dia, que é o último dia 18. No dia 16, nós faremos a abertura a partir do meio-dia, tá? Com a palestra do Marcos Trujillo. Vamos fazer um evento com os CEOs das empresas para discutir um pouco a situação atual dos nossos setores no Brasil. Mercado nacional, internacional. Também vamos sempre focar, a gente faz no Paraná, mas a gente olha para o Brasil e para o mundo. Né? E no outro dia que nós vamos ter esse evento maior, onde nós vamos estar realmente analisando as 3 proteínas principais, o boi, o suíno e as aves, tá certo?
mas com palestra do Paulo Guedes, o ex-economista, do Antônio Cabreira. Então, nós vamos discutir bem, focado, o que somos e o que pretendemos ser amanhã. Agora, o evento não vai se restringir apenas à tecnologia e produção, né? Vai tratar também de temas como sustentabilidade, biosseguridade e geopolítica, né? Que tipo de reflexão você espera provocar com essa abordagem mais ampla? Nós queremos demonstrar que o Paraná e as indústrias estão preparados em todos os sentidos, desde cuidar de pessoas, desde cuidar do ambiental, desde cuidar das nossas águas, que é uma coisa muito importante. Sem dúvida. Da produção em si, da sanidade. Nós vamos focar todos os itens que compõem hoje uma produção das proteínas. Então, nós vamos estar focados para mostrar realmente para o mundo que o Brasil está preparado para ganhar o jogo. Agora, é aberto ao público o evento, Roberto? Aberto ao público, está nos sites, né? E por que alimenta? Porque a gente está falando das proteínas, alimenta o mundo. Então, esse é a logomarca. Será o primeiro evento. Tá? É a edição número 1, né? Número 1, organizado por nós, pelo Sindevipar. E, com certeza, a cada 2 anos nós faremos esse tipo de evento, mais ou menos sempre no maio, junho de todos os anos, intercalando com a grande feira que nós temos em São Paulo, que é a nossa CIAB. Vamos lembrar aqui, então, o site para inscrição, que é o www.alimentaexpo.com.br, né? Exatamente. Roberto, quais os benefícios que você acha que... Bom, o Paraná, esse evento está acontecendo num momento emblemático, né, para o Estado, né? Você bem lembrou aqui, o Paraná já lidera na produção. Organizado antes de saber da Claro, influenza. Exatamente. E depois que ocorreu o caso, vocês obtiveram, não houve nenhuma restrição. Absoluto. Pelo contrário, não tem nenhuma implicação na realização do evento, porque não tem aves vivas lá. Vai ter controle sanitário lá Também. dentro, vai ter tapete sanitário. Com todo o rigor, né? Com todo o rigor. Cuidar muito disso. Agora, e o Estado vem ganhando destaque também, em suínos já é o segundo ou terceiro, peixes em primeiro lugar, ovos também. Quais os benefícios que você acha que esse evento poderá agregar para consolidar ainda mais o protagonismo do Estado na produção de proteína animal? O suíno, por exemplo, ele cresceu esse ano 18% nas exportações. Nós temos a Filipinas importando 21% desse número. Nós temos realmente um produto de altíssima qualidade no suíno, controlado, peste suína africana não existe. Nós estamos hoje livres da vacina da peste e, inclusive, exportando agora para o Chile, o Paraná, recentemente aberto para o Chile. O suíno, então, está impressionado em termos de volumes e pela qualidade e atingindo agora números maiores de exportação. No aves, você já sabe, nós somos o maior produtor, o Paraná com 40% da produção nacional, 45% das exportações brasileiras sai do nosso estado do Paraná. Aqui do oeste do Paraná, para vocês terem uma ideia, praticamente 60% do que se produz vai para exportação. Tá? Nós somos um grande exportador aqui no oeste do Paraná. O boi é impressionante, não somos um grande produtor do boi. Mas os Estados Unidos, eu estava comentando agora, no ano passado, no primeiro trimestre, comprou 50 mil toneladas. Esse ano já foram 150. Está crescendo esse mercado. Isso com a taxa dos 10% do Trump agora. Você acha que 10%. Isso tem a ver, claro, tem a ver com a qualidade da nossa proteína, mas tem a ver também com todo esse cuidado ambiental, sanitário que o país está adotando nessa área de produção de carnes? É isso, o nosso território, o nosso clima ajuda favorece, muito. Né? Os Estados Unidos hoje estão produzindo, dos últimos 80 anos, o menor volume de gado. E nós estamos ganhando essa fatia aqui no Brasil. É mais uma conquista para o mundo. Os chineses são o maior importador do boi, depois vem os Estados Unidos, e aí vai. Aí a lista é grande. Agora, Roberto, é importante a gente lembrar também, com essa crescente participação do Paraná também na área de suínos, depois que o Paraná se tornou área livre de febre aftosa sem vacinação. Exatamente. Essa foi uma grande conquista do Estado, né? Esse é um grande status que o pessoal quer enxergar lá fora. Olha, pá, você está sem vacinação, então você está super controlado. Mais uma vez também, o controle sanitário é muito rígido nessa produção de suínos. Hoje é muito moderno o sistema de produção. Né? Tudo em sleds de plástico. É fantástico hoje a forma como se produz hoje os suínos também. Tá? Moderno. Roberto, a gente poderia dizer, para concluir o programa, que qualidade é fundamental para você estar no mercado competitivo mundial de proteína animal e a biosseguridade. Eu acho que são esses dois grandes pilares que podem alavancar uma indústria
de proteína animal em qualquer país do mundo, né? Nós temos uma responsabilidade social muito grande na produção do grão que nós temos no Brasil e, na consequência, as proteínas em tudo. Então, nós olhamos muito para a responsabilidade que o nosso setor tem para com a cidade, para com o Estado e com o Brasil. Então, hoje nós somos globalizados e, como tal, nós temos que cuidar. Qualquer coisa que aconteça no mundo nos atinge, Claro. positiva ou negativamente. Então, a gente está realmente preparado, Caio, para cada vez produzir melhor, cada vez com mais qualidade e vamos alimentar o mundo. Nós com o soja, nós com o milho e com essa produção das proteínas, nós vamos alimentar o mundo com certeza como o maior player. E fazendo jus àquela frase que o governador Ratinho Júnior sempre diz, né? Paraná é o supermercado do mundo. É isso aí. Exatamente isso. Vamos seguir esse caminho. Nós não estamos crescendo muito nas proteínas todo ano. O crescimento é 2%, 3%. Mas é consistente, né? Mas é consistente. Não pode passar muito disso. Porque a gente sabe o que deve produzir, porque nós temos os números. Então, se nós sabemos que nós temos 46 quilos per capita, que nós exportamos mais de 450 mil toneladas por mês, então nós temos um número para saber quanto nós devemos produzir de frango, quanto devemos produzir de suínos. Para manter também o equilíbrio, né, econômico e financeiro da atividade, né? Exatamente. Você vê, 15 milhões de toneladas no frango, 5 milhões de toneladas no suíno. Olha a diferença que nós temos do frango para os suínos. Tá certo? Então, nós somos importantes, principalmente nesse setor avícola, tá? E temos que cuidar muito bem disso. Roberto, muito obrigado pela entrevista. Imagina. Eu tive o prazer de receber aqui no Jogo Aberto o presidente do Sindavipar, Sindicato das Indústrias Avícolas do Estado do Paraná, empresário cascavelense, Roberto Keifer. Muito obrigado pela audiência, um bom domingo a todos e até o próximo sábado.